Uma pesquisa com todos os trabalhadores da Fabritech, na qual foram formuladas 2 perguntas, revelou os seguintes números. 205 responderam a primeira pergunta, tá? 205 responderam a segunda pergunta. 210 responderam somente a uma das perguntas, E 1/3 dos trabalhadores não quis participar da entrevista, ou seja, não respondeu as perguntas. Então a gente vai fazer uma tabela. Olha só a tabela que a gente vai fazer aqui do lado. Bom, deixa eu desenhar essa tabela. Essa tabela tem 3 colunas, 3 linhas. Tá aqui a tabela, beleza? E olha só, aqui, vamos fazer de verde. Aqui a gente tem as pessoas que, vamos pensar aqui em cima como pergunta 1, tá? Aqui a gente tem a pergunta 1. Esse quadradinho aqui a gente não vai usar, não. Deixa eu pintar de azul, jeitinho não. Tá? Aqui embaixo, aqui na horizontal, a gente tem a pergunta 2. Pergunta 2. Nessa coluna, você vai marcar quem respondeu a pergunta 1. Respondeu? Então, você marca um R, a pessoa respondeu. Aqui, não respondeu, NR. Isso em relação à pergunta 1. E aqui, respondeu a pergunta 2 e não respondeu a pergunta 2. E agora a gente vai preencher os quadradinhos. A gente vai chamar aqui de X, aqui de Y, aqui de Z e aqui de W. Vamos agora trabalhar com o enunciado. 205 responderam a primeira pergunta. Então, se você soma quem respondeu a primeira pergunta... vamos falar o seguinte, esse X representa o quê? Representa o número de pessoas que respondeu a primeira pergunta e respondeu a segunda pergunta. O Y é o número de pessoas que respondeu a primeira pergunta, mas não respondeu a segunda. X mais Y é o número de pessoas que responderam a primeira pergunta. X mais Y é 205, se você somar dá 205, tá certo? Vamos para a segunda. 205 pessoas responderam a segunda pergunta. Então tá nessa linha, olha só. X é o pessoal que respondeu as 2 perguntas. Z é quem respondeu a segunda, mas não respondeu a primeira. Se você soma X mais Z, você vai encontrar 205, tá bom? 210 responderam somente a uma das perguntas. Ou essas pessoas responderam a primeira e não responderam a segunda, que é Y, ou essas pessoas responderam a segunda e não responderam a primeira, que é Z. Y mais Z é igual a 210. Não dá para representar aqui, né? Não dá para representar aqui. Posso até fechar essa tabela assim, ó, vai ficar até mais bonito. Vocês já vão entender o que é a tabela. Apareceu um negócio feio aqui. Sai daqui, porcaria. Bom, se a gente soma o número de pessoas que respondeu a primeira pergunta com quem não respondeu a primeira pergunta, a segunda pergunta, né? Se a gente soma nas 2 linhas, ó, aqui nessa linha é quem respondeu a segunda pergunta. Na linha de baixo é quem não respondeu a segunda pergunta. Somando tudo tem que dar o total de pessoas, tá certo? Fala assim que 1/3 dos trabalhadores não quis participar da pesquisa. Ou seja, quem não quis participar não respondeu nem a segunda nem a primeira pergunta. Então, esse W é o total de trabalhadores sobre 3, que é 1/3. E agora a gente vai resolver o problema, né? Lembrando que, se eu somar quem não respondeu a primeira pergunta, mas respondeu a... se eu somo nas colunas agora, de pessoas que responderam a primeira pergunta e pessoas que não responderam a primeira pergunta, eu também tenho o total. Então aqui a gente soma e fica igual. Vou fazer de vermelho.
Não, vermelho, né? Isso é preto. Soma e aqui igual. Soma dessas duas e fica igual. Tá bom? Se a gente descobrir esses totais, está tudo resolvido. Vamos lá, vamos fazer o nosso serviço. Escrevendo as equações. X mais Z é 205. São as pessoas que responderam a segunda pergunta. X mais Y, que são as pessoas que responderam a primeira pergunta, enquanto X mais Z é quem respondeu só a segunda pergunta, X mais Y é quem respondeu só a primeira, também é 205, né? Também é 205. Olhando para essa expressão, para essas duas equações, o que a gente conclui? Que o Z tem que ser igual ao Y. Por quê? Porque aqui a gente tem X mais Z igual a 205, X mais Y igual a 205. Conclusão, o Y tem que ser igual a Z. Y é igual a Z. E se Y é igual a Z, a gente resolve essa expressão aqui. Ó. Vou escrever de novo. Y mais Z é 210. Mas Y é igual a Z. Então, 2Y, duas vezes Y. Aliás, vamos fazer assim. Se Y é igual a Z, então, duas vezes Y é 210. Portanto, Y é 105, não é isso? Y é 105. E Z também. Y e Z são iguais a 105. A gente já consegue escrever aqui um 105. Aqui também a gente consegue escrever um 105. Tá, escrevi 105. Bom, o X é o que falta para completar 205. 205 menos 105, 100. Beleza, 100 mais 105, 205. Certinho, certinho. Agora, o que a gente pode concluir também? Que se o W representa T sobre 3, que é 1/3, então se eu somo 100 mais, que é o X, mais 105, que é o Y, mais 105, que é o Z, mais T sobre 3, eu tenho o total de trabalhadores da Fabritec. Tenho o total de trabalhadores da Fabritec. Vamos somar 100 mais 105 mais 105, dá 210 mais 100, 310. Igual a T menos T sobre 3. Passei o T para lá, ele tem que trocar de sinal. Bom, aqui a gente precisa usar o mesmo denominador, né? Então, para ficar com o mesmo denominador, divide esse T por 3 e também multiplica por 3 para não alterar o resultado. A gente tem o quê? Que 310 é igual a 2T sobre 3. 310 dividido por 2 dá 155. 2 por 2 dá 1. 3 vezes 105 é o resultado de T, que dá 100 e... Não, 100 não. 3 vezes 155 é 3 vezes 150, que é 450, mais 3 vezes 5, que é 15. 450 mais 15, 465. Esta é a resposta do nosso problema, 465. Beleza?